quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 21. Primeiro Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1. Eu vou ler na nova versão internacional. Os irmãos vão acompanhar as suas Bíblias e, à medida que for parando, eu vou precisar dar algumas explicações. Esse texto, ele fala de um momento muito difícil, já no final do reinado do rei Davi. E aí ele manifestou o desejo de iniciar um censo, um recenseamento, para que através do censo ele pudesse ter a ideia do poderio bélico de Israel, da quantidade de habitantes, para que isso pudesse contar, quem sabe, no seu currículo, da maneira como ele conduziu o povo, da maneira como ele organizou todo Israel. Só que aquela atitude de Davi não agradou o coração de Deus. É interessante que o primeiro verso, o verso 1, vai dizer que foi Satanás que colocou no coração de Davi esse desejo. O desejo de olhar para si, olhar para os seus feitos e entender como sendo algo grandioso e esquecer da ação de Deus durante todo o processo da vida dele como rei de Israel. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 1, a partir do versículo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo que dele possuem. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isto? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu a Israel. Deus não se agradou da atitude de Davi em pedir para contar a quantidade dos habitantes em Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou, como devo voltar para Deus e dizer a sua resposta, aquilo que você decidiu. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair na mão dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna. Talvez na sua Bíblia não tenha Araúna, mas tenha Ornã. Ornã e Araúna são a mesma pessoa. São 2 palavras no hebraico muito parecidas. Araúna e Ornã são a mesma pessoa. O Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de lutos, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor
mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na ilha de Araúna ou de Ornã, o Jebuseu. Davi foi até lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo e ele e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. Veja o que Davi respondeu a Araúna. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um sacrifício que não me custe nada. E foram Davi, pagou a Araúna 7 quilos de 200 gramas de ouro pelo terreno, e Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto, sacrifício de comunhão. Davi invocou o nome do Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor ordenou o anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar de holocausto estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Queria destacar apenas o verso 24, que li, quando Araúna ofereceu a Davi a terra de graça, a terra, os bois, o trigo, e Araúna respondeu algo grandioso. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. E aí eu quero destacar essa expressão de Davi: nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Sabe, irmãos, o tempo passou e nós temos percebido que muitos estão procurando, estão buscando dar um holocausto, oferecer a Deus sacrifícios que não custe nada, que não exista nenhum sacrifício. Falei no início que logo, logo nós estaríamos de volta com as nossas celebrações presenciais, mas eu tenho orado a Deus para que essa prática cômoda, conveniente, de estarmos celebrando a Deus em nossas casas, talvez não precisa nem colocar um sapato, estar com, quem sabe, uma bermuda, uma camisa só para aparecer, como alguns dizem que é apresentado no Jornal Nacional. Essa comodidade de estarmos celebrando o nome do nosso Deus não nos acomode, não nos prenda. E essa necessidade de voltar à casa do Senhor, sair de nossas casas, pegar um carro, pegar um transporte ou a mesmo a pé, não possa impedir esse desejo de oferecer a Deus o melhor. Separei pelo menos 3 lições nessa experiência de Davi. Davi estava calejado por aquilo que ele havia aprendido. Davi havia agido contrário à vontade do Senhor. Havia escolhido fazer o censo e que através do censo pudesse dignificar o seu nome pelas grandezas, pelos feitos, pelo progresso que ele havia conquistado. A Bíblia diz que o tempo de Davi foi o tempo em que Israel mais cresceu. Ele cresceu territorialmente, onde ele pôde conquistar a terra dos seus inimigos, cresceu de maneira poderosa, através dos tributos, das ofertas, dos impostos que era cobrado do povo, e cresceu também no medo dos seus inimigos. Israel passou a ser temido pela grandeza do seu poderio bélico, pela grandeza do seu poderio de conquista. Passou a ser temido pelos seus inimigos. E ninguém ousava invadir Israel, porque sabia que seria derrotado. Então, tudo isso encheu o coração de Davi de presunção, de vaidade. Encheu o coração desse homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, algo que não agradou a Deus. Mas eu retrocedo na vida de Davi e me faz lembrar não do rei Davi, mas do pastorzinho de ovelha. Quando é mandado por seu pai levar comida para os seus irmãos, e quando chega no fronte da batalha, encontra uma disputa,
de um Golias, de um gigante, dos filisteus, envergonhando, humilhando os filhos de Israel. E aquela batalha estava parada, porque todos os soldados de Israel estavam tremendo em função da ousadia do gigante Golias. E é interessante, irmãos, que toda essa trajetória de Davi foi marcada, acima de tudo, pelo cuidado do Senhor. Davi precisava voltar atrás e descobrir que as conquistas, que ainda que sejam de um rei, não podem ser creditadas como méritos pessoais. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que eu tenho, claro que foi conseguido com muito sacrifício, sim, mas foi o Senhor que esteve lado a lado com você, lado a lado comigo, nos dando capacidade, nos dando conhecimento, nos dando condições. De vez em quando eu brinco com a minha esposa, e isso parece um tanto de loucura, quando eu viajo muito para o interior, para Mata Grande, quando eu viajo muito para Arapiraca, principalmente quando eu viajo para Mata Grande, e eu passo por alguns lugarejos, e eu fico sozinho no carro perguntando a Deus, Senhor, se eu tivesse nascido num lugarejozinho desse, eu estaria hoje onde eu estou? Já pensou, perguntou isso a Deus? Se você tivesse nascido num lugarejozinho desse, sem energia, sem água encanada, sem nada que pudesse dar dignidade ao homem, será que você estaria na condição que está hoje? Não vou questionar o passado dos irmãos, a questão da pobreza, da condição em que nasceram, mas eu fico imaginando como Deus é generoso e nos deu essa oportunidade. Hoje nós temos um computador, hoje nós temos um celular, hoje nós temos uma internet que nos dá esse privilégio. E aí, quando eu olho para trás, tudo isso é fruto do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Mas naquele momento, Davi precisava aprender a retroceder, a voltar no tempo. É interessante quando a ordem de Davi para Joabe, no versículo 2, diz assim, Davi disse a Joabe e aos seus outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Meu Deus, quanta diferença daquele Davi, que estava ali no fronte da batalha, que se deparou com o gigante Golias. E esse texto está registrado lá em Samuel, capítulo 17, quando Davi era apenas um pastor de ovelhas. Quando para Davi não tinha nada, não era conhecido, não era reconhecido. Nem o rei Saul conhecia Davi. Quando ele se apresenta, diz, quem é isso aí? É filho de Jessé. E aí coloca uma armadura em Davi, aquela armadura fica pesada e Davi tem dificuldade de se locomover. E ele disse, não preciso nada disso. Sabe, irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar às maravilhas e os milagres que Deus tem operado no passado nas nossas vidas. E aí nos iludimos, pensando que tudo isso é fruto do meu trabalho. É sim, mas é fruto da fidelidade do Senhor sobre nós. É fruto do cuidado do Senhor sobre nós. Quando eu olho à nossa volta, percebo quantas pessoas estão hoje envolvidas com coisas que não agradam a Deus. E aí eu lembro da minha vida, da minha história, do meu passado, e vejo quanto Deus cuidou de mim, quanto Deus tem cuidado de você. É interessante que o discurso de Davi, quando se é apenas um pastor de ovelhas, que está registrado lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, o discurso, ou o diálogo de Davi com o gigante filisteu, quando se é apenas um pastor de ovelhas, afinal de contas eu sou um pastor de ovelhas, sou tão pequeno. No versículo 24 do capítulo 17 de 1 Samuel, a Bíblia diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu vou, porém, contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Afinal de contas, eu sou só um pastor de ovelhas. E aí eu dependo do Senhor. Eu careço do Senhor. Eu conto com o Senhor para cuidar de mim. Mas o tempo passa. E aquele pastorzinho de ovelhas se torna o rei de Israel. E quando eu me torno o rei de Israel, meu discurso já não é mais o mesmo. Afinal de contas, eu sou o rei de Israel. O poderoso e temido rei de Israel, Davi. E a Bíblia registra um dos fatos mais tristes, mais dolorosos na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 11, versos 2 a 4. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar, quem era? Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros
que a trouxeram. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundície, voltou para sua casa. Cadê aquele Davi? Cadê aquele Davi quando era apenas pastor de ovelhas? Sabe, irmãos, precisamos ter muito cuidado, que a nossa condição social, financeira, saúde, não venhamos a esquecer do Senhor. Na última quarta-feira, nós conversamos, na verdade, no último domingo nós conversamos a respeito dessa tristeza que muitas vezes marca o nosso coração, de olhar à nossa volta e perguntar onde estão aqueles que congregavam conosco? Onde estão aqueles que estavam tão firmes no Evangelho? Afinal de contas, eu sou o pastor de ovelhas, e pastor de ovelhas sou necessitado, mas quando me torno o rei de Israel, o rei de Israel, o poderoso rei Davi, me torno autossuficiente e ajo e faço de acordo com o meu coração, de acordo com o meu pensamento. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, que a nossa condição de rei de Israel, de prepotente, de arrogante, não venha ofuscar o agir, o poder, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Logo, logo teremos a oportunidade de voltar a cultuar o Senhor presencialmente. Não sei quantos voltarão, também não me compete saber, mas o meu cuidado é que todos nós tenhamos compromisso com o Senhor. Porque, afinal de contas, quando eu era apenas um pastor de ovelhas, quando eu estava doente, quando eu necessitava do cuidado do Senhor, eu busquei o Senhor. Eu busquei o Senhor, eu fiz um voto, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou. Mas o tempo passou e hoje eu sou o rei de Israel, o poderoso rei Davi. E eu esqueci daquilo que fiz um voto ao Senhor. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Essa experiência do censo produziu no coração de Davi um aprendizado. Pena que foi no final dos seus dias, no final do seu reinado. Mas Davi aprendeu como nunca, de que Deus não se agrada quando a gente se vangloria, quando a gente usa dos nossos poderes, das nossas condições financeiras, para pensar, iludir que somos independentes, que não precisamos do Senhor. Mas aprendo uma segunda lição. Quando entendo que as minhas posses, ainda que sejam apenas 2 moedas, não podem ser obstáculos para oferecer a Deus o melhor. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque enquanto eu estou necessitado, eu busco ao Senhor. Afinal de contas, eu não tenho condições de me manter por conta própria e eu tenho buscado ao Senhor periodicamente. Mas ao primeiro sinal de melhora, aquela condição já é esquecida, já é abandonada. Afinal de contas, agora eu vou aproveitar. Eu passei a minha vida toda correndo atrás de oração, de culto. Agora eu estou curado, agora eu estou restaurado, agora eu vou buscar os meus interesses. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado quando a gente imagina e pensa que Deus quer, que Deus se agrada de qualquer coisa. Que Deus está satisfeito com o meu pouco. É impressionante que Jesus conta com muita propriedade a parábola do servo que fez apenas aquilo que estava ao seu alcance. Não fez nada além do seu alcance. E a Bíblia diz que esse homem será chamado servo inútil, porque não fez nada além daquilo que se esperava dele. Não surpreendeu a Deus. Não se deu mais do que aquilo que ele era capaz. E o tempo tem passado. E com tristeza tenho visto em muitas igrejas pessoas que se conformam em participar do culto, em apenas, como eu costumo dizer, assistir o culto. Eu vou assistir o culto. Ninguém vai assistir. Nós vamos prestar culto. Quem vai assistir é Deus. E muitas vezes a gente se acomoda com pouco. Tenho dito aos irmãos que eu sou do tempo em que sou eu e minha irmã, e quando minha mãe comprava uma roupa, e a minha irmã mais nova que eu, 2 anos, ficava ansiosa para colocar aquela roupa logo. E a minha mãe sempre dizia, filha, olha, essa roupa você vai inaugurar na igreja. Depois que você usar na igreja, aí você vai usar numa festinha, no aniversário, num piquenique. E o tempo passou, irmãos, e continuamos precisamos ter esse cuidado. O melhor é para o Senhor. Aprendi com minha mãe a selecionar as melhores notas. Eu, um jovem, um adolescente, não entendia nada. E minha mãe, quando ia receber a aposentadoria, fazia questão de escolher as melhores notas. A nota que não tivesse riscada, amassada, que não tivesse rasgada. E aquela ali ela colocava no envelope. E eu, um adolescente, perguntava a ela, mãe, por quê? Vai se juntar com o do irmão que está rasgada, a nota está rasgada, está riscada, está amassada. Ela sempre dizia, filho, o que o irmão vai dar, não me compete saber.
O importante é aquilo que eu posso oferecer a Deus e oferecer o melhor. Sabe, irmãos, isso tem marcado a minha vida. Oferecer a Deus o melhor é pouco diante daquilo que Deus tem feito por nós. Davi aprendeu a duras penas que oferecer a Deus o melhor era muito pouco, diante de tantas e tantas e tantas maravilhas que ele tinha operado. Enquanto a experiência de Davi, nesse momento em que ele estava ali como um rei de Israel, lá em 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1, e a Bíblia diz assim: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a aliança do Senhor se acha numa tenda. Da mesma janela, quem sabe que Davi olhou e viu Betseba, também pôde contemplar que a Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, estava debaixo de uma tenda, debaixo de uma cabana, enquanto ele, o rei de Israel, estava morando em palácios. É tão bom entender assim, irmãos, de oferecer a Deus o melhor, de poder morar numa casa bem, numa casa bem aconchegante, sim, e a casa do Senhor. Ah, mas Deus não se importa, para Deus qualquer coisa tá bom, qualquer coisa tá bom, que Deus não reclama. Deus não veste, Deus não come, Deus não gasta com nada. Mas quando eu falo em investir, não falo apenas em dinheiro, falo em recursos, não, falo em tempo, falo em capacitação. Para Deus sempre está sempre o que sobra, o que resta. Davi percebeu claramente a diferença entre morar no suntuoso palácio e a tenda do Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava morando debaixo de uma tenda, de uma cabana. E é tão bom, irmãos, quando a gente tem esse mesmo sentimento de oferecer a Deus o melhor, de oferecer a Deus aquilo que possa fazer falta, que não vai fazer falta. Falei da oferta da viúva. É tão bom a gente poder entender que aquela experiência aconteceu. E Jesus não se impressionou com os ricos, poderosos que colocavam as suas ofertas. Mas Jesus colocou em evidência aquela mulher, que deu apenas 2 moedas. Pouco, tão pouco, mas de grande valia para ela. Encontro uma expressão, uma palavra do profeta Oséias, lá em Oséias capítulo 6, verso 4, quando muitas vezes a gente se dá a Deus com reservas. Se dá, mas não se dá por completo. Se dá, mas não se deixa gastar. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu me darei e me deixarei gastar, ainda que seja menos amado por vocês. Se dá a Deus sem reserva, é o desejo de Deus para cada um de nós. Se dá a Deus sem reserva, é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Afinal de contas, ele se dá a nós sem reservas. Tem uma palavra do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 4. Ele fala exatamente desse amor circunstancial. Um amor que está marcado pela situação. Um amor que está marcado com o tempo de validade. Um amor que se esvai, de acordo com as circunstâncias favoráveis que possam aparecer. Oséias 6,4, ele falando ao povo de Israel, diz assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O amor que você declara por mim é como a nuvem da manhã. Cadê? Cadê o irmão? Cadê a irmã? Estava tão bem. Falei aos irmãos ontem no nosso PGR, numa palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, quando Paulo diz assim: vocês corriam tão bem. Quem vos persuadiu a desistir? Quem vos persuadiu a retroceder? Quem vos persuadiu a parar? Sabe, nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso amor não seja um amor circunstancial. Se está tudo bem, eu amo a Deus. Se eu estou bem, recebi um aumento, eu vou ofertar a Deus. Mas se a situação ficou difícil, não tem condições. E Deus sabe. E muitas vezes a gente coloca como desculpa. E quando eu falo em ofertar, não falo apenas em dinheiro, em tempo, em recursos. Quantas vezes nós sabemos como fazer, mas muitas vezes nos omitimos. E ainda declaro que amo a Deus. E ainda declaro que adoro esse Deus, que quero me consagrar a esse Deus. Encontrei uma citação do William Shakespeare. Ele fala algo muito interessante sobre a questão do amor. Um amor provado. Um amor garantido. William Shakespeare. Ele diz assim: você diz que ama a chuva, mas você abre seu guarda-chuva quando chove. Você diz que ama o sol, mas você procura um ponto de sombra quando o sol brilha. Você diz que ama o vento, mas você fecha as janelas quando o vento sopra.
É por isso que eu tenho medo. Você também diz que me ama. Interessante, não é? Diz que ama a chuva, mas o primeiro sinal de chuva coloca um guarda-chuva. Diz que ama o sol, mas o primeiro sinal do sol procura um abrigo. Diz que ama o vento, mas o primeiro sinal do vento fecha as janelas. E aí o Shakespeare disse, você me diz que me ama, e por isso que eu não creio que você me ama. Ou seja, caminhamos em direção contrária a tudo aquilo que nós declaramos para com Deus. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, que o nosso culto seja um culto apenas de palavras. Mas enquanto a terceira e última lição, que serve como ensinamento para todos nós, inclusive para mim, não estou fora, não estou aqui num pedestal, acusando, exortando, desafiando os irmãos. Também me coloco na posição de necessitado, de carente, de aprender mais e mais do Senhor. Davi aprendeu a duras penas que a relação com Deus não pode ser uma relação buscando atender apenas os meus interesses. Lembra daquela experiência de Davi, daquilo que eu registrei, daquilo que li? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. Você quer me dar de graça, mas eu não quero, não. Faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Não oferecerei a Deus um holocausto que não custe nada, que não me custe nada. Pena que Davi aprendeu a duras penas, no momento doloroso da sua vida, quando foi forçado a reconhecer o seu erro. E é interessante que a gente consegue perceber claramente essa atitude de Davi. Uma atitude que só confessa, uma atitude que só reconhece depois que ele é confrontado. Lembra de Natã? Quando Davi adulterou com Betseba? E Natã vai contar uma história de maneira simbólica, uma alegoria, e conta que uma família poderosa recebeu um visitante, e ele tinha muitos animais que pudesse oferecer para os visitantes, mas olha para o terreno do vizinho e encontra apenas uma ovelhinha. E aquela família poderosa lança a mão daquela ovelhinha da família pobre e dá de comer aos visitantes que chegaram à sua casa. E aí Natã pergunta a Davi, o que é que merece um homem como esse? Que lançou mão do pouco que o outro tinha para atender aos interesses dos seus visitantes. E Davi disse, esse homem merece a morte. E aí Natã olha para Davi e diz, esse homem é você. Fica imaginando se Natã não tivesse confrontado Davi. Até onde Davi guardaria aquele pecado? Um pecado guardado no seu coração, fruto de uma atitude que não agrada a Deus. Mas ali, mais uma vez, Davi aprendeu a lição. Que Deus quer, deseja, espera sempre o melhor para Deus. Interessante que eu separei, eu não sei se tem como eu postar aqui um quadro. Vou ver se eu consigo postar para os irmãos um quadro que eu fiz. Deixa eu ver. Nick, ele está bloqueando. É um comando. Mas eu vou fazer assim mesmo com os irmãos. Os irmãos vão acompanhar. Apesar de não ver. Fiz um quadro aqui para que os irmãos possam ter ideia, quando muitas vezes a gente age assim com Deus. Fiz duas colunas, dedicada ao eu e dedicada a Deus. Quando é dedicada ao eu, é o mais durável. Quando é dedicada a Deus, existe logo aqueles que se levantam e dizem, isso é desperdício. Para que vai comprar uma marca dessa? Para que vai comprar algo tão bom? Não, isso é desperdício. Compra qualquer coisa. Quando é dedicada a eu procuro o melhor. Divido em 24 vezes, 34, 38 vezes, 30 e tantas vezes, mas compro o melhor. Compro o melhor. Afinal de contas, aqui a durabilidade é muito grande, a marca é muito boa. Mas muitas vezes, quando é para o Senhor, qualquer coisa. Faz de qualquer jeito. Quando muitas vezes nos empenhamos no estudo, numa graduação, num trabalho, isso é dedicação. Eu não vou ao culto hoje, infelizmente eu estou me dedicando mais a... Amém. Mas muitas vezes, quando isso é servido para Deus, é utopia. Não. Deus não quer isso, não. Não. Deus, isso é utopia. Isso é exagero. Isso é... Não. Mas para você, para mim, é dedicação. Para Deus é utopia. Quando é para mim, o que os outros vão pensar? Se eu agir assim, o que é que os outros vão pensar? Mas quando é para Deus, assim vão me chamar de santo.
Se eu for para a igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e daqui a pouco vai colocar uma auréola na minha cabeça. Quando é dedicado ao eu, no nosso trabalho, no nosso compromisso, eu não posso me atrasar. Chego 5, 10 minutos antes do tempo, da hora marcada. Mas muitas vezes, quando é para Deus, para que essa pressa? Não tem pressa não, a gente chega no culto qualquer hora. É uma tristeza, irmãos, mas é uma pena que isso tem se repetido em nossos dias. Não sei se em nossa igreja. Cada um de nós vai poder falar isso para Deus, do nosso compromisso. E quando eu leio uma expressão do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versos 6 a 8, essa palavra fala muito ao meu coração. Eu costumo dizer que eu temo e tremo quando leio essa palavra do profeta Malaquias a mim. Capítulo 1 do profeta Malaquias, versos 6 a 8. Diz assim o profeta Malaquias: Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Para Deus qualquer coisa. Para Deus qualquer coisa serve. Vai dar isso para o governador. Vai ver se ele vai ver isso com agrado. Vai ver isso como um elogio. Ou vai criticar a sua atitude. E muitas vezes nós temos agido assim, irmãos. Para Deus qualquer coisa vai. Qualquer coisa serve. Mas Davi nos ensina nesse momento final da sua vida que para Deus sacrifício tem preço. Não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Nada de mim, nada do meu tempo, nada dos meus recursos, nada da minha capacidade. É assim que temos que entender o ministério que Deus colocou sobre as nossas mãos, sobre as nossas responsabilidades, sobre as nossas famílias. Queria destacar pelo menos meia dúzia de observações. Vou ser bem objetivo. Primeira coisa, imaginar que é eterna a situação em que eu me encontro é ignorância, pois ele sabe muito bem como reverter a situação. Imaginar que essa situação de conforto, de ostentação, de riqueza, de posses, de bens, vai ser eterna, isso é ilusão, isso é ignorância. Com certeza, Deus não está satisfeito quando muitas vezes agindo assim. Isso é meu, isso é do Senhor, e aquilo que é meu tem sempre um poder muito maior do que aquilo que posso oferecer para o Senhor. Segunda observação. Tentar dar um jeitinho na nossa correlação com Deus é ilusão, pois ele sabe muito bem que posso fazer melhor. Economizar, quando eu posso oferecer a Deus o melhor, é ilusão. Porque ele sabe exatamente aquilo que eu posso oferecer e aquilo que eu sou capaz, que você é capaz de oferecer a ele. Terceira verdade. Acreditar minhas conquistas e posses como resultado dos meus esforços é ingratidão. Pois foi ele quem sempre cuidou de mim, quem sempre cuidou de você. Atribuir tudo o seu conquista, o seu crescimento, a sua capacitação, como resultado dos seus esforços, isso é ingratidão. Porque foi ele que cuidou de você. Foi ele que cuidou de mim. Quarta verdade. Pensar que posso administrar meus bens longe da orientação do Senhor é ilusão. Pois só ele sabe como cuidar daquilo que eu tenho. Entender dizer assim, o Senhor é tudo, é teu. O Senhor é o dono. O Senhor é o sócio majoritário. Eu não sou nada. Eu apenas quero administrar conforme a tua orientação. Sabe, irmãos, tem muita gente que ganha um salário mínimo e é muito feliz. Tem gente que ganha 10 mil, 20 mil, 15 mil e continua triste, insatisfeito e sempre buscando mais. Logo, o dinheiro não traz felicidade. Não traz. Porque senão a gente não viria assim, de muitas vezes, pessoas ricas, poderosas, tomando atitudes drásticas, tirar a própria vida. Por isso o dinheiro traz tristeza, decepção, quando se coloca o dinheiro como sendo o Deus das suas vidas. Quinta verdade. Deixar de devolver a ele a parte do meu sustento que pertence a ele é infidelidade. Deixar de devolver a Deus aquilo que lhe pertence é infidelidade. Porque a ele pertence tudo. 100% é dele. 100% é dele. E ele nos dá o privilégio de ficar com 90% e devolver para ele 10%. E a última verdade que destaquei aqui. Viver
cada dia na dependência do Senhor é sabedoria, pois Ele sabe mais do que ninguém o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Que essa experiência de Davi, que aconteceu há milhares de anos atrás, possa produzir em nós, em minha vida, em sua vida, frutos. Fruto de compromisso, fruto de dedicação, fruto de fidelidade, fruto de gratidão. E que Deus possa receber de nós sempre o melhor. Não aquilo que não custe nada, aquilo que não existe nenhum sacrifício, mas que Ele receba sempre o melhor. Afinal de contas, Ele tem o melhor para nós. E aquilo que Ele tem para nós é sempre o melhor, de qualidade, duradoura. E aquilo que vai sempre proporcionar em nossas vidas a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que o bom Deus nos abençoe. E cada vez mais possamos viver nessa dependência do Senhor. E reconhecer que Ele é dono de tudo, aquilo que temos e aquilo que somos, que a Ele devemos devolver honra, glória, louvor e, acima de tudo, as nossas vidas.